Ô de casa, ô de casa, ô de casa, com sua licença, quero me achegar e me apresentar. Ô de casa, com a sua bênção, com uma cantiga eu vou começar. No livro histórias aprendi, aventuras eu vivi, viajando na leitura, eu me encantei, cheguei até aqui. Olá família, olá crianças, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é a tia Val Bazeio, contadora de história, musicista e educadora, que está todas as tardes de sábado aqui na Rádio Webdom, no programa Viajando na Leitura. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 9º encontro no programa Viajando na Leitura com a tia Val. Neste mês de outubro, também estamos novamente com amigos especiais e por ser o mês das crianças, estamos com histórias e uma programação recheada para vocês. Hoje vamos ouvir Amaury de Oliveira. Amaury de Oliveira, que é o nosso convidado, ele é narrador oral, ator, autor, diretor pedagogo, arte educador. Ele iniciou sua carreira artística em 87 e desde lá passou por diversos cursos, se tornou fundador e atualmente diretor da companhia de teatro Cheque Mate. Ele trabalha no universo da contação desde 2000. Ele é criador e diretor da Confraria do Conto, Associação de Contadores de História, Narradores Orais e Agentes de Leitura, reconhecida como um ponto de cultura desde 2019 pela Rede Cultura Viva, da Coordenação de Promoção à Cidadania e da Diversidade Cultural e Ministério da Cultura, e da Roda de Literatura de Futuros Escritores de Santa Bárbara do Oeste e da região. Ele é participante da Rede Internacional de Narradores Orais, foi ganhador do Prêmio Baobá em 2018, de formação e incentivo à contação e narração de histórias. Participou como convidado no Encontro Nacional de Contadores de História de Ponta Grossa e também do Encontro Internacional de Contadores de História Boca do Céu. Amaury de Oliveira para vocês, contando um pouquinho de sua experiência, de sua trajetória, pois como vimos, tem uma experiência bem grande e eu tenho certeza que para vocês ouvintes será muito interessante o bate-papo de hoje. Então, sem mais delongas, vamos conhecer e ouvir Amaury de Oliveira. Olá, Amaury. Bem, Amaury, nos conte um pouquinho de você, a gente quer te conhecer e fale para nós como você se tornou assim um contador de histórias. Olá, pessoal. Bom, eu sou Amaury de Oliveira, eu sou ator, arte educador, contador de história, escritor. Gosto de brincar que sou um monte de or, né? Eu faço teatro há mais de 30 anos. Eu sou um dos fundadores da Cine Teatro Checkmate de Santa Bárbara, a companhia de teatro mais antiga que existe ainda em funcionamento na cidade. Eu trabalho com escrita, tenho um livro publicado, né, um livro infantil, Mamão de Bruxa. Participei da antologia sobre contos e causos de Santa Bárbara, com vários contos, falando sobre as histórias populares e folclóricas de Santa Bárbara. E contador de histórias sou há mais de 15 anos. Na realidade, eu me tornei contador de histórias numa época onde não era tão fácil você encontrar outros contadores. Foi oferecida na cidade uma oficina. Como nós fazíamos parte do grupo de teatro, nós fomos fazer essa oficina que disse que era uma oficina para se trabalhar histórias, né, com linguagem teatral. Mas quando a gente chegou lá para ver a oficina, eram histórias em caixas, que foi feito pelo Beto e pelo Amaury Alves de São Vicente. Eles trouxeram uma ideia totalmente nova, usando caixas de madeira com personagens, contando diversas histórias,
e passaram um pouquinho da experiência deles. A partir desse momento foi como botar fogo na palha, né? Pegou e a coisa funcionou tão bem que a partir dessa época, como eu disse há mais de 15 anos atrás, eu fui me aperfeiçoando, fui buscando, fui pesquisando a contação de história. E trabalho hoje em dia nas três áreas: cênica, narrativa e de literatura. Uau, que legal! É muito bom conhecer esse lado do Amauri. Para quem nunca conheceu o Amauri, vale a pena, né? Você tem também a Confraria do Conto. Conta um pouquinho para gente dos resultados dessas conquistas que você fez ao longo desses anos de trabalho, depois que se tornou contador. E se possível, né? Essa pergunta vai ficar duas. E se possível, como isso te influenciou, te impactou? Tem, assim, ressaltar para a gente algo que mexeu com você, que fez a diferença. Bom, a contação de história narrativa oral mudou minha vida completamente. Embora eu já fosse da área cultural, eu trabalhava em teatro. E teatro é um povo que sempre está reunido, sempre está em festival, é um povo muito próximo, é um povo muito emocional, né? E quando eu comecei a fazer a contação de história, já tinha, né, anteriormente esse tipo de experiência de ser muito próximo. Como eu falei, os contadores não se tinham tanto assim como hoje. Com o tempo, a gente sentiu falta desses outros contadores de história e começaram os projetos. Eu brinco dizendo que normalmente nessa época o pessoal arrumava uma mala mais velha, botava alguns bonecos, algumas coisas dentro e saía trabalhando. Eu já fiz diferente, né? Eu, com mais algumas pessoas do grupo de teatro Checkmate, inclusive minha esposa Renata, que também é contadora de histórias, nós alugamos uma casa, né? Com quintal, com árvores, com pé de manga, era um sobrado. E nesse sobrado que a gente alugou, a gente montou uma casa para se contar histórias. Era a Casa Encantada. Isso, ao mesmo tempo, estava fazendo apresentações em escolas, em empresas, em entidades, vários lugares. A partir do momento que a gente montou esse espaço, e era uma casa que tinha sido modificada, cada espaço dela, cada quarto, ou virava um quarto só de bonecas, que era coisa fofa, tinha uma espécie de livroteca com livros cenográficos, tinha tanque de peixes, onde a gente ficava contando histórias de água, de mar, de rio. Tinham vários ambientes diferentes, né? Só que nós precisávamos de pessoas para contar nesses lugares. Eu sozinho, junto com a Renata, não dava conta, né? Aí que nós começamos, e começamos trabalhando com algumas pessoas de teatro, mas a gente percebe que linguagem teatral é uma coisa e linguagem narrativa é outra, né? Bom, nós começamos a fazer encontros. O primeiro encontro, que foi um encontro regional de contadores de história, vieram mais educadores e estudantes do que contadores. Só que a gente insistiu. Nós já estamos esse ano agora, de 2020, no 15º Encontra Conto, que começou, como eu falei, com poucas pessoas da narrativa, mas foi ganhando força. Ganhou tanta força que o pessoal começava a pedir: ah, mas o encontro acaba agora, vocês não podem ensinar a contar história? E surgiram os cursos de contação de história. Desses cursos, muitos contadores continuam até hoje, muitos trabalharam no espaço da Casa Encantada. Esse espaço, infelizmente, não existe mais, né? O espaço era alugado, o proprietário faleceu, teve que ser devolvido para a família. E esses contadores reunidos, independente de espaço, se reuniam uma vez por ano. A ideia funcionou tão bem que a Secretaria de Cultura de Santa Bárbara resolveu fazer um encontro nacional, e nós já fizemos 5 encontros nacionais, com mais de 70 cidades, mais de 20 estados participantes, contadores de todos os sotaques que em Santa Bárbara contam, fazem oficina, aprontam todas, né? E desse pessoal dos cursos e pessoal que a gente foi conhecendo nos encontros, surgiu a necessidade. Lembra que eu falei que o povo do teatro gosta de se unir, gosta de estar junto? O povo de contação de história também sente essa necessidade. E nós criamos a Confraria do Conto. Até o nome diz, né? Confrade, né? Não é uma organização, né? Hoje em dia já virou ponto de cultura.
também reconhecida pelo Ministério da Cultura, mas a ideia original era um grupo de contadores de história que se reunissem pelo menos uma vez por mês para trocar ideias, para estudar, para ver o que está sendo feito de contação de história por esse Brasil de meu Deus, e um dá força para o outro. Então a Confraria do Conto existe há mais de 10 anos. Ela foi fundada no Dia do Contador de Histórias, no dia 20 de março de 2010. E é um dos projetos que mais funcionam, porque mesmo quando não há verba para se fazer os trabalhos, a confraria faz. A confraria está em organizações, a confraria está em asilo, a confraria está em festa, a confraria está em tudo quanto é canto. E é graças a ela que os encontros nacional e regional funcionam tão bem. Nossa, que história linda, né? Essa iniciativa que só trouxe benefícios para a cidade de Santa Bárbara, né? E até um ponto de cultura graças a um trabalho de incentivo de alguém que fez a diferença nessa contação de história. Até uma observação, tem poucos homens contadores de história. Fica aí para o ouvinte, papai que está em casa, de repente sente esse desejo, tem esse dom, eu acredito que possa incentivá-los, né, a se tornar ou a distribuir essa contação de história, assim como a Amaury contou um pouquinho da história dele. Muito obrigado, Amaury. E agora a gente tem que finalizar, porque o tempo passa. Mas antes de finalizar, acredito que os ouvintes ficaram curiosos para conhecer mais dos projetos, do seu trabalho, até do seu livro e saber também qual é a história que vem hoje. Então, Amaury, deixa para nós os seus contatos, como os pais, os ouvintes desse programa, eles podem entrar em contato e conhecer mais o trabalho tanto da Checkmate, da Confraria do Conto, nem que fique assim, estenda-se um pouco mais, mas deixa para nós assim, como que a gente, né, pode entrar em contato com você e conhecer mais do seu trabalho. Para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, nós temos página no Face, Amaury de Oliveira, tem a página da Confraria do Conto e a página da Cia Checkmate. Para quem gosta de história, nesse período agora pode estar vendo pelo celular ou pelo telefone, também tem a página do Face e no YouTube, que é o Encanta Conto, que é o nosso encontro regional de contadores de história e que nós mostramos histórias de vários contadores, não só da nossa região, mas da Grande São Paulo e do litoral também. Muito obrigada, Mauri, pelo compartilhamento, gratidão pela participação. Muito obrigado pelas dicas, pessoal. Realmente é maravilhoso o Encontra Conto. Eu tive o prazer de conhecer, de participar. É muito bom. Presencial nem se fala, né, Amaury? São momentos de trocas e a gente se torna ali criança, a gente aprende, fazemos novas amizades, que é o vínculo do contador de história e das narrativas que não tem descrição. São momentos e lembranças maravilhosas. Então, novamente, Amaury, muito obrigado. Muito obrigada, eu tenho certeza que os ouvintes ficaram encantados. Então, se algum ouvinte quiser mandar alguma pergunta, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato conosco aí na rádio. Bom, depois a gente passa novamente os detalhes da rádio, mas para não se delongar tanto na nossa conversa, que se deixar, contador de história adora falar. Então, vamos dar a oportunidade para o Amaury falar um pouquinho. Ele vai contar a história. Então, daqui a pouco, histórias para vocês que o Amaury separou com carinho. Novamente, gratidão, Amaury. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a contação de história, um pouquinho da minha história, e gostaria de deixar um recado para os pais e para as mães. Contem histórias para os filhos de vocês. Todas as crianças gostam de história, todas as pessoas gostam de histórias, mas aproveitem enquanto eles são pequenos para vocês poderem contar. Porque depois que eles ficam grandes, fica um pouquinho mais complicado, né, gente? Você que está chegando agora, acabou de se conectar. Você está no programa Viajando na Leitura com a tia Val Baseio, contadora de história, musicista. E no programa Viajando da Leitura do mês de outubro temos convidados especiais.
O convidado especial dessa semana é Amaury de Oliveira, que acabou de se apresentar. E agora ele vai trazer uma história para nós. Então, fica conosco. Vem ouvir a história, vem? Bom, a história que eu separei para contar para vocês é uma história popular, que faz parte do nosso folclore. Chama Sapo com Medo de Água. Bom, diz a história que lá nos antigamente, quando o povo do sítio ia para um lado e para o outro, tava o nosso personagem, que era um trabalhador rural, trabalhava lá nos campos. Trabalhou o dia inteiro na roça, capinando café. Quando ele viu, já estava chegando de noite, hora de voltar para casa. Ele cansado, tinha trabalhado, estava voltando feliz para casa. Quando ele se lembrou, oh meu Deus do céu, era aniversário do filho caçula dele. Uxi, e ele tinha uns par de filhos. O que ele ia fazer? Morava no sítio, não tinha recebido, não tinha onde comprar presente. O homem ficou desesperado. Mas nessa hora ele estava no meio do caminho, andando no meio de um brejo, quando olhou pro lado, o que ele viu? Isso mesmo, um sapo. E na hora que ele viu o sapo, falou, mas isso mesmo que eu vou levar? E antes que o sapo percebesse, o homem agarrou o sapo, botou dentro de um saco e levou para casa. O sapo achou que estava acontecendo alguma coisa estranha, mas como estava começando a ficar de noite, o sapo não estava muito esperto. E o homem pensando, olha, vou dar um bicho de estimação pro meu filho, que beleza. Chegando em casa, a criançada veio receber ele entregou o sapo. Os filhos adoraram. O aniversariante mais ainda. O homem foi para dentro, foi se lavar, para jantar, e a criançada ficou do lado de fora. No começo, eles brincaram direitinho com o sapo. Olharam o sapo, viram o sapo, cutucaram o sapo, e aí a coisa começou a ficar feia. Porque aquela molecada, gente do céu, o pai não sabia, mas eles não tinham educação. Resolveram fazer maldade com o sapo. Cansaram de olhar pro bichinho e começaram a querer aprontar. O mais velho falou assim, já sei que nós faz, vamos catar esse sapo e jogar ele de cima do telhado até no chão. Ele cai e se estabaca todo. Quando escutou isso, o sapo, e vocês há de lembrar que é um sapo de história, né? Falou, pode me jogar, eu não tenho medo de altura, eu não tenho medo de altura, eu pulo no chão para um lado para o outro, eu pulo no chão do lado para o outro. Os moleques ficaram bravos. Gente, e acreditar nessa história. O que nós vamos fazer? Aí o do meio falou assim, já sei o que nós faz, vamos catar o sapo e vamos jogar dentro do fogão de lenha no fogo. O sapo escutou aquilo, por dentro ele tremeu, mas por fora deu risada e falou assim, eu não tenho medo de fogo, eu não tenho medo de fogo, eu não me queimo, minha pele, ó, resiste que é uma beleza, vou até gostar de ficar no quentinho. Os moleques ficaram mais bravos ainda, o que eles iam fazer? Olha que maldade, gente. Aí, o mais novo, o aniversariante, olhou pro lado da casa, viu que tinha lá um ribeirãozinho e pensou, já sei, vamos jogar o sapo na água, assim ele morre afogado. Na hora que o sapo escutou aquilo, e vocês sabem que sapo adora água, gritou, não, não, eu tenho medo de água, eu tenho medo de água. A molecada dava risada. O mais novo agarrou o sapo pela perna, deu 2 voltas no ar e jogou ele dentro d'água. O sapo caiu dentro d'água, torche. A molecada ficou só olhando para ver o sapo gritando. Imagina! O sapo nadou feliz da vida, jogando água pela boca, indo para um lado, indo para o outro. Deu banana pros 3 que ficaram lá olhando e ainda gritou. Sapo é bicho d'água, sapo é bicho d'água. E sumiu nadando. Bom, espero que os 3 meninos tenham aprendido a lição. Vocês aprenderam? E essa história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem quiser, que conte outra. Vocês acabaram de ouvir Amaury de Oliveira contando a história Sapo com Medo de Água. Já que a história acabou,
não vamos terminar assim. Vamos ouvir mais uma história? A história que eu trouxe para vocês: O Sapo Surdo. A história começa numa floresta. Bem no meio da floresta tinha uma escada, a escada dos sonhos. Quem quisesse subir conquistaria os seus sonhos. Bicho nenhum da floresta tinha conseguido subir, nem mesmo os bichos de asa. Um dia apareceu a Dona Sapa e os seus 3 sapinhos. Parou bem perto da escada e os bichos começaram. Será que a Sapa vai subir a escada dos sonhos? Não acredito! Não acredito! Os animais perguntaram: Ô, Dona Sapa, vai subir a escada dos sonhos? Não. O que está fazendo aí então? Os sapinhos, eles vão subir. Eles foram subindo, 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 subindo e de repente, o leão apareceu. Como? Eu sou o rei da floresta e não consegui subir. Como eles vão conseguir? Os animais diziam: eles não vão conseguir, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. Dona Sapa dizia: eles vão conseguir sim. Os sapinhos foram subindo, 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 quando de repente apareceu a Dona Girafa. Eu, com esse pescoço comprido, não consegui. Como eles vão conseguir? Os animais diziam: eles não vão conseguir, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. A Dona Sapa dizia: eles vão conseguir sim. Um sapo desiste, mas os outros 2 continuavam subindo, 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 até que aparece um macaco. Eu que pulo de galho em galho, não consegui. Como eles vão conseguir? Os animais diziam: eles não vão conseguir, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. A Dona Sapa dizia: eles vão conseguir sim. Mas um sapo desiste. Fica um só, o menor. E ele vai subindo, 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 até que aparece a águia. Eu vou por essa floresta toda. Não consegui. Como eles vão conseguir? Os animais diziam: eles não vão conseguir, eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. A Dona Sapa dizia: eles vão conseguir sim. O sapinho foi subindo, 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 subindo. E de repente houve um silêncio absoluto. A floresta ficou em silêncio e os animais perguntaram: Dona Sapa, como ele conseguiu, hein? E eu não. Por que ele conseguiu e nós não conseguimos? A Dona Sapa olhou para todos os bichos e disse: sabem por quê? Ele é surdo. Infelizmente, chegamos ao fim, mas não fique triste não.
O programa Viajando na Leitura, ele tem a reapresentação todas as segundas-feiras, às 16 horas. E para você assistir novamente, é só entrar na aba Podcast na Rádio Web Dom. Isso mesmo. E aí você vai lá no programa Viajando na Leitura. Você vai conseguir ver os programas passados e este também. Então, é com muita alegria que quero agradecer a todos que desde o início estiveram conosco. Quero agradecer novamente ao nosso convidado, Amaury de Oliveira, que contou para nós a história de O Sapo com Medo de Água. E eu pude contar para vocês a história O Sapo Surdo. Espero que vocês tenham gostado das histórias de hoje. Semana que vem teremos mais um convidado e mais histórias para vocês. E lembre-se, crianças, no mês das crianças é momento de se divertir e de muita alegria. Então, ouça a história, peça para o papai e para a mamãe contar história para vocês. E assim, vamos finalizando aqui. Se você tiver alguma história que você gostaria de ouvir a tia Val, pode mandar um e-mail para nós. E como você entra em contato conosco? Simples assim. É só você entrar lá no navegador e colocar www.radiowebdom.com. Ou você pode enviar um e-mail, isso mesmo. Lá no e-mail você vai colocar tudo com letra minúscula, escrito assim, radiowebdom@gmail.com. E você pode mandar o seu recadinho para nós. O programa Viajando na Leitura, ele tem o apoio da Rádio Web Dom. A pauta, produção e apresentação sou eu quem faço. E quem vos fala, Valdineia Baseio ou Tia Val. A edição de áudio é do Heraldo Vaz. Direção geral da jornalista Fátima Franco. E você pode nos encontrar a Rádio Web Dom nas páginas, nas redes sociais, como Rádio Web Dom, ou o da tia Val, @valbaseio, no Facebook. Então, é com muita alegria que a gente se despede aqui. Beijo no coração, gratidão, uma ótima semana e até a próxima contação. Tchau!